Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas a gente estudou o conceito de processos e vimos uma das principais tarefas que o sistema operacional faz, que é o escalonamento de processos para que a gente consiga ter a CPU sendo utilizada por diferentes processos por um determinado intervalo de tempo. Nessa aula a gente vai estar vendo o problema de sincronização entre diferentes processos e vamos ver formas como a gente consegue estar implementando a sincronização nas nossas aplicações. A gente precisa sincronizar a execução dos processos quando a gente tem uma região crítica, ou seja, é um pedaço do programa que vai ser acessado por mais de um processo e esse processo ele vai estar alterando alguma estrutura de dados, escrevendo alguma estrutura de dados. Então a gente tem que garantir nessa região crítica que somente um desses processos ele consiga estar escrevendo por vez. E assim a gente consiga manter o nosso programa consistente. Se a gente permite que vários processos alterem a mesma estrutura de dados ao mesmo tempo, a gente não sabe quem vai ser o processo mais rápido que vai atualizar por último. E como nossas aplicações elas rodam sequencialmente, a gente precisa seguir as alterações de forma sequencial, seguindo alguma ordem. O problema da região crítica ele é caracterizado quando temos vários processos concorrentes que vão acessar dados compartilhados. E dentre essas operações que podem ser feitas com as estruturas compartilhadas, tem a operação de escrita, onde a gente sempre tem que garantir que as escritas ocorrem de forma sequencial. E nesse cenário a gente tem a condição de corrida, ou seja, a gente vai ter vários processos acessando esses dados compartilhados e o resultado da execução desses processos vai depender do sistema operacional, porque em determinado momento o sistema operacional ele pode parar um processo e permitir outro. Numa outra execução pode ser que o sistema operacional não pare nenhum processo e ele deixe rodar na ordem que os processos foram criados. E aí existem vários tipos de situações como que a gente manipula essas estruturas compartilhadas. Então para isso a gente precisa ter uma forma de sincronização para garantir que o acesso às estruturas compartilhadas ocorram em ordem, que a manipulação de uma estrutura compartilhada, principalmente a atualização dessas estruturas, ocorram de forma sequencial. Então aqui a gente vai estar vendo o problema clássico de sincronização, que é até o modelo de programação paralela, que é o modelo do produtor-consumidor. Aqui a gente vai ter duas aplicações rodando em processos diferentes ou threads diferentes, onde a thread produtora ela vai querer sempre estar escrevendo e atualizando um buffer compartilhado. A gente pode imaginar aqui um vetor de elementos. Então, o produtor ele sempre vai querer incluir elementos nesse vetor, enquanto a thread consumidora ou o processo consumidor ele vai estar querendo consumir os dados desse buffer compartilhado. Ele vai querer ler o dado ou retirar o dado desse buffer para utilizar. Então aqui a gente vai ter um esquema de como funcionaria essas duas funções de produtor-consumidor. Então aqui no produtor a gente vai ter aqui um loop infinito, e aí o que o produtor ele vai fazer? Ele vai primeiro verificar se esse buffer que ele vai querer incluir um novo elemento, se ele tem espaço vazio para a gente conseguir inserir esse elemento. Então aqui, se a variável count, que ela indica quantos elementos vai ter nesse vetor compartilhado, for igual ao tamanho do vetor, esse buffer size, então significa que o vetor está cheio, então não tem como o produtor agir aqui. Ele não tem como criar um novo elemento. Então aqui, nesse while, ele vai ficar rodando infinitamente enquanto a quantidade de elementos for igual ao máximo, enquanto o buffer estiver cheio. Então nesse momento significa que o consumidor ele tem que rodar para ele retirar elementos desse buffer, para ele consumir esses elementos e, consequentemente, diminuir, decrementar a variável count. Se em algum momento esse count for menor que o buffer size ou diferente, então ele vai sair desse laço e aí o produtor, o que ele vai fazer? Ele vai inserir um novo elemento, ele vai construir aqui esse next producer, ou seja, vai produzir alguma coisa e vai salvar no buffer compartilhado, que é a nossa variável buffer. E o índice que ele vai estar utilizando, a variável índice, é esse índice in. Então, sempre quando um produtor ele for incluir um elemento no buffer compartilhado, ele vai incrementar esse índice do produtor, o índice in. Então, aqui a gente tem esse incremento, né? Vamos colocar o in, vai receber um in mais 1. E como pode ser uma fila circular, um array circular, a gente sempre pega o módulo
do tamanho do vetor, sempre pega o resto do tamanho do vetor. E aí no final a gente precisa atualizar a informação do count agora. Como a gente incluiu um novo elemento, a gente vai ter esse count mais. Então isso aqui seria a parte do produtor. Agora vamos ver o que o consumidor ele faria. Então o consumidor vai rodar aqui infinitamente, e aí o que ele vai ter que fazer? Primeiro, ele vai ter que identificar se o array ele tem algum elemento. Então se o array estiver vazio, esse buffer estiver vazio, não tem o que ele fazer, não tem um elemento para ele consumir. Então se um count ele for igual a 0, ele vai ficar aqui no loop infinito, esperando o produtor inserir um elemento nesse buffer. Depois que o produtor incluiu algum elemento, esse count é maior que 0, e aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar lá o buffer e vai ler esse elemento que foi produzido. E o índice do consumidor, a gente vai estar utilizando esse índice out, é o que vai sair do buffer. O produtor é o índice in, é o que vai entrar no buffer. E aí depois que ele consumiu o elemento do buffer, ele vai atualizar o índice, né, usando aqui a operação de out mais 1, também pegando o resto com o buffer size, e no final ele vai decrementar o contador de elementos desse buffer compartilhado, usando aqui o count menos. Então aqui reparem, pessoal, que nesse tipo de aplicação, nesse problema do produtor consumidor, a gente vai ter algumas variáveis compartilhadas. A primeira vai ser o buffer, onde os dois vão estar acessando o mesmo buffer, um sempre vai escrever, outro sempre vai ler. E a segunda variável compartilhada é esse count. Então, o count, o produtor vai querer somar e o consumidor vai querer subtrair. Só que esse count, ele é uma linha de comando usando uma linguagem de alto nível. Quando a gente compila o programa e gera a linguagem de máquina, a linguagem de assembly, esse count ele vai ser um conjunto de instruções. E essas instruções não necessariamente vão estar executando de forma sequencial. Então vamos ver um exemplo de como seria a implementação desse count. Então aqui a gente pode considerar que o count mais poderia ser implementado dessa forma. Então aqui a gente vai ter um registrador, vamos pegar esse valor de um count e copiar para o registrador. Então lembre que um count ele é uma variável, ou seja, ele vai estar lá na memória principal. Então aqui, utilizando o conjunto de instruções do RISC-V, seria a mesma coisa como se a gente fizesse um load. A gente fizesse um load da variável count, salvasse aqui em algum registrador. Depois que já está no registrador, a gente consegue fazer um incremento, né? Vamos dar lá o ADDI para somar mais um no registrador e, por fim, a gente precisa atualizar a referência do count que está na memória principal. A gente vai pegar o valor somado e copiar para a variável count usando uma operação de store, o SW, por exemplo, que a gente viu no RISC-V. Essa daqui seria uma possível implementação do count mais. Seguindo essa mesma lógica, aqui em vermelho vamos ter um count menos. Como é que poderia ser a implementação dele? A gente vai dar o load para pegar o valor da variável count, salvar no registrador 2, depois vamos usar o ADDI para fazer o decremento de uma unidade, e por fim a gente vai salvar o valor decrementado lá na variável count novamente, usando uma instrução de store. Então repare que esses dois comandos, eles são executados em 3 instruções. Só que como o sistema operacional está a todo momento colocando processos diferentes para rodar, a gente pode ter aqui uma situação com diferentes execuções. Então aqui a gente vai estar considerando um exemplo onde inicialmente o count ele vai ser igual a 5, e aí a gente vai estar executando essas duas operações ao mesmo tempo. E aí, qual seria a ordem que a gente gostaria de fazer? A gente queria primeiro fazer o count mais, depois o count menos. Então, como o count ele é igual a 5, primeiro a gente faz o count mais, ele vai para o valor 6, depois a gente vai para o count menos e ele volta com o valor 5. Então, seguindo a ordem, o resultado final do count deveria ser igual a 5. Então, vamos ver nesse exemplo como poderia acontecer. Então, aqui nos primeiros passos de execução dessas instruções, a gente começa executando as instruções do count mais. A gente consegue fazer lá o load dele, pegando o valor de count, salvando no registrador 1, depois faz a operação de incremento, salvando no registrador 1. Só que em determinado momento, o sistema operacional ele resolveu escalonar um outro processo para executar, o processo que tem um count menos. E aí a gente começa então a fazer o processamento do count menos. Então a gente começa lendo o valor para o registrador 2, depois faz o decremento. E aqui no passo 4, a gente vai ter que o sistema operacional novamente voltou a escalonar o processo que faz o count mais.
E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor do registrador 1 e ele vai salvar lá na variável do count, um valor que ele somou. Que aqui nesse momento, o count ele vai ser igual a 6. O valor inicial era 5, ele somou mais 1, salvou lá o valor 6. Depois que finaliza o count mais, vai vir agora o processo finalizando o count menos menos, e aí ele vai executar a última instrução que faltava. Vai pegar o valor do registrador 2 e salvar na variável count. Só que no registrador 2, a gente vai ter o valor de count decrementado com 1. Então aqui a gente vai ter o valor 4, porque ele leu primeiro 5, decrementou 1 e escreveu novamente o valor de 4. Então repare que aqui a gente vai ter o resultado errado. O count está igual a 4 quando ele era para ser igual a 5, como a gente viu no início da execução. A gente primeiro precisaria fazer o count mais e no para 6 para depois fazer o decremento, que aí ele voltaria para 5. Aqui, como tivemos dois processos acessando a mesma estrutura de dados ao mesmo tempo, a gente teve a condição de corrida. Aqueles processos que foram mais rápidos, devido às políticas de escalonamento do sistema operacional, acabaram tendo esse tipo de execução. E aí acabou gerando um valor errado, o valor aqui de 4. Então esse é um dos problemas básicos que a gente tem com acessos a regiões críticas. Então para a gente garantir que essas regiões críticas a gente não tem esse problema de inconsistência, a gente precisa utilizar comandos que fazem sincronização de processos, de forma que todo processo que entre em uma região crítica, ele seja executado sequencialmente, sem estar concorrendo com nenhum outro. Então a região crítica ele vai ser aquele pedaço do código que o processo ele vai poder modificar as variáveis compartilhadas, objetos compartilhados, arquivos compartilhados. E o sistema operacional ele tem que assegurar que somente um processo possa fazer isso por vez, de forma que a gente consiga manter a aplicação consistente. Essas operações têm que ocorrer de forma sequencial, conforme foi descrito na aplicação, a semântica do programa. E uma solução para tratar desse problema da região crítica, ele tem que garantir 3 condições. A primeira é a exclusão mútua, a segunda é o progresso e a terceira é a espera limitada. A exclusão mútua diz que em uma região crítica a gente só tem que garantir que um único processo está executando essas instruções. A gente não pode ter mais de um processo acessando a área de código da região crítica. No progresso, a gente tem que garantir que aqueles processos que precisam entrar na região crítica, eles sejam únicos que concorrem com essa região. Então, se a gente não tiver processo que não precise entrar na região crítica, ele não é considerado. E, por fim, a gente vai ter o espera limitada, que se existe algum limite de espera, esse limite ele tem que ser atendido. Então, se uma região crítica está sendo usada por outro processo, depois que esse processo finalizar, ele tem que liberar esse acesso para que o próximo processo que precisa entrar, ele consiga acessar a região crítica. Então, a gente tem sempre que garantir essas 3 condições para resolver o problema da região crítica, para fornecer a sincronização de processos. E a ideia que a gente tem para garantir a execução correta dessas regiões críticas é a gente ter a implementação de operações atômicas. Operações atômicas são um conjunto de operações que eles não podem ser divididos. Eles precisam ser executados em conjunto, sem que nenhum outro processo ou uma outra thread acabe intercalando essas operações atômicas. Então a gente não pode ter intercalação de instruções, de operações que estão sendo executadas. Então, naquele problema que a gente viu anteriormente, a ideia seria transformar o count mais e o count menos em operações atômicas. Ou seja, a gente deveria executar aquelas 3 instruções sem ter intercalação de outras instruções. Se a gente tivesse feito isso, a gente ia garantir a sequencialidade da execução do nosso programa e não teria o problema de consistência. Então agora a gente vai ver algumas soluções que o sistema operacional fornece para estar provendo essa exclusão mútua, para estar entrando nessas regiões críticas. E a gente vai estar vendo algumas operações atômicas que vão ser implementadas com algumas diretivas de sincronização, como por exemplo o testing set e lotes que a gente já vai ver mais à frente nessa aula. Então a primeira solução de sincronização que a gente vai ver é uma solução baseada em software, que é a solução de Peterson. Aqui na solução de Peterson, ele vai considerar 2 operações que vão ser atômicas, que vai ser o load e o store. São operações que vão acessar a memória principal. E aí, nessa solução dele, a gente vai ter 2 variáveis compartilhadas. A gente vai ter a variável turn, que ele vai ser um inteiro, que vai indicar de quem é a vez de entrar na região crítica,
e a gente vai ter um array de flag com 2 elementos do tipo booleano, que vai indicar o processo que está pronto para entrar na região crítica. Então, esse booleano flag, se ele for igual a verdadeiro, vai significar que o processo I ele vai estar pronto para entrar na região crítica. Enquanto o turn vai dizer qual que é o processo que vai entrar na região crítica, qual que é o próximo processo a entrar. Então, com base nessas 2 operações atômicas e nesses dados compartilhados, a gente vai conseguir implementar a exclusão mútua. Então, aqui a gente vai ter um exemplo da solução de Peterson. Então, vamos ter 2 processos IJ que vão estar concorrendo para acessar as mesmas variáveis compartilhadas. Então, vamos ver como é que seria a ideia de implementação. Então, no processo I, quando ele quiser entrar nessa região crítica, então ele precisa ajustar essas variáveis compartilhadas. Então, se ele quer entrar, ele vai ajustar lá na sua posição do vetor de flag, lá na posição flag I, que ele quer entrar, que ele está pronto para entrar. Então, ele vai marcar true lá no flag. E depois, ele vai dar a vez para o próximo elemento, para o outro elemento que vai ser o elemento J. Então, ele vai dizer que é a vez do J para executar, e aí ele vai ficar num loop infinito, verificando se o J está pronto e se o turn é dele, se a vez de executar é do J. Então, enquanto a flag do J estiver true, que significa que ele está pronto para entrar na região crítica, e a vez for dele, a gente vai estar esperando, vai ficar nesse laço infinito. Porque essas 2 variáveis vão indicar para a gente que o J provavelmente ele vai estar na região crítica, então a gente não vai poder entrar nela. E aí depois que o J sair da região crítica, ele vai estar liberando uma dessas 2 condições. Aí essa condição do while vai ser falso, então a gente vai sair daqui e vamos poder executar a porção de código da seção crítica, normalmente, sozinho. E a gente vai bloquear o processo J nesse momento. E aí depois que a gente terminou de fazer tudo que a gente queria na região crítica, a gente vai dizer lá no vetor de flag que a gente agora não está pronto para entrar. A gente vai liberar o acesso usando essa variável de flag, dizendo aqui que agora a flag I vai ser falso. Então, dessa forma, vai liberar os outros processos que estão esperando para entrar nessa região crítica. E a gente pode ver, então, no processo J que vai ser a mesma lógica. Então, indo aqui no processo J, se ele precisa entrar numa região crítica, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos colocar na posição J de flag o valor true, dizendo que o J ele está pronto para entrar, e a gente vai dar a vez para o I. Vai dizer que o turn vai ser igual a I. E a gente vai verificar, enquanto a flag de I for verdadeira e a vez do turn for de I, então a gente vai esperar porque a gente sabe que dessa vez o I entrou na seção crítica. Lembrar que quando o I entra, o flag de I fica verdadeiro. Então ele vai estar aqui, nessa condição sempre vai ser verdadeiro, e a gente deu a vez para ele. Então vai estar aqui. Depois que o I terminar, ele vai colocar o flag igual a falso, e aí a gente vai sair desse loop infinito e vai executar a seção crítica. Depois de executar a seção crítica, a gente vai colocar então o flag de J igual a false, liberando o acesso para essa seção crítica para o outro processo que esteja esperando. Então, essa daqui é uma solução que é baseada em software. A gente não precisa ter suporte no hardware, nem no sistema operacional para estar implementando. Essa aqui é a solução de Peterson. Agora a gente vai estar vendo outras soluções que vão ter suporte do hardware. Então, isso significa que o sistema operacional ele vai ter uma chamada de sistema para fazer essa sincronização. E o hardware ele vai conseguir implementar um conjunto de instruções de forma atômica. Então, isso significa que o hardware ele vai fornecer algumas instruções que eles vão ser quebradas em um conjunto de instruções. E aí, por ter somente uma instrução, ele vai executar todas essas micro-instruções em um único ciclo, fazendo com que o sistema operacional ele não consiga parar a execução do processo enquanto essa instrução estiver sendo executada. E aí a gente vai ter uma chamada de sistema, do sistema operacional, para estar usando essas instruções, e a gente vai precisar utilizar elas no momento que a gente for fazer esses acessos à região crítica, como a gente viu no exemplo anterior. Então, todas essas ideias de sincronização, eles são baseadas no esquema de bloqueio, que são locks. Então, os locks, eles vão ser variáveis que a gente precisa estar adquirindo ela para entrar na região crítica. Então, a gente vai ter 2 threads. A primeira thread, para entrar na região crítica, ela vai precisar adquirir esse lock para poder acessar. Se ela conseguir adquirir o lock, então ela continua o seu acesso, caso contrário, ela fica esperando esse lock ser liberado por uma outra thread. E aí a gente vai estar vendo, então, algumas diretivas especiais de hardware para prover essas instruções atômicas. A gente vai estar vendo o testing set,
e o swap, o compare swap. A gente vai estar vendo como é que é o funcionamento deles. Então aqui, como que seria o funcionamento com o uso de logs? Então aqui a gente vai ter o nosso programa rodando aqui infinitamente. Então para entrar na nossa seção crítica, a gente vai precisar adquirir esse lock. Então aqui a gente pode ter várias formas de como implementar essa função de adquirir o lock. Conseguiu adquirir o lock, então o processo ou o thread vai continuar acessando a região crítica. Não conseguiu adquirir esse lock, a thread ela vai ficar esperando, ela vai ficar bloqueada. E aí no momento que algum processo liberar o lock, o sistema operacional ele vai saber quem estava bloqueado, quem estava esperando esse lock e vai conceder o lock para aquela thread que estava esperando. E aí depois que a thread que acessou a região crítica terminar, ele vai liberar o lock. Então vamos ter aqui instruções para liberar o lock, fazendo com que aquelas outras threads que estavam esperando, elas consigam ter a oportunidade de entrar na região crítica. Então essa diretiva de hardware ele sempre vai ter essa configuração da aplicação. Adquire o lock e libera esse lock. Então a primeira função de sincronização que a gente vai ver é o test em set. Então o test em set ele vai ter essas duas instruções que vão executar de forma atômica, ou seja, o hardware ele vai executar todas essas instruções de uma vez só. E aí, qual que é a ideia do teste em set? Ele sempre vai retornar um valor booleano que vai identificar o valor do lock. Aí ele vai ter um valor booleano como entrada. O que ele vai fazer? Ele vai tentar retornar esse valor de entrada e depois tentar colocar o valor true nesse valor de entrada. Então, o que ele faz? Ele começa, então, lendo o valor do target, colocando no RV. Depois ele vai tentar modificar o valor do target, colocando aqui o valor de true, e aí ele vai retornar o valor que estava antes de ele ajustar o valor do true. Então repara aqui que ele sempre vai querer retornar o valor que está dado como entrada, e ele tenta sempre colocar true. Então isso significa que se esse parâmetro de entrada for lock, e o lock for verdadeiro, ele sempre vai retornar verdadeiro. Caso o lock for falso, ele sempre vai retornar falso. Então vamos ver como é que a gente utiliza ele agora na nossa aplicação. Então aqui é um exemplo utilizando o teste em set. Então é aquela mesma lógica, a gente vai usar o teste em set para estar adquirindo o lock, conseguiu adquirir o lock, a gente vai executar a região crítica e depois a gente vai estar liberando esse lock. Aqui o lock ele vai ser uma variável booleana, onde o true significa que esse lock ele já foi adquirido, enquanto o false significa que o lock ele está disponível para ser adquirido. Então a gente começa a nossa aplicação tentando adquirir o lock utilizando a função do teste em set. Então a gente vai passar o lock como argumento de entrada e aí reparem que enquanto o teste em set for igual a verdadeiro, a gente vai ficar no loop infinito, que isso significa que o valor do lock vai ser igual a true, ou seja, o lock ele já vai ter sido alocado por um outro processo, por uma outra thread. E aí no momento que a gente conseguir retornar esse valor igual a falso, então significa que alguém liberou esse lock e aí a gente consegue sair desse lado. Então esse lock foi igual a falso, ele vai conseguir retornar o valor falso na função teste em set, saiu do laço e aí a gente consegue executar essa instrução crítica. Então ele vai sair do laço e o valor atual do lock vai ser igual a verdadeiro. Então repare que quando o lock ficar disponível, no momento que a gente chamar a função teste set, ele vai passar aqui o valor false, então a gente vai retornar o valor falso e a função vai atualizar o valor do lock para verdadeiro. Então, com isso, quando o lock for falso inicialmente, a gente sai desse loop, vamos executar a seção crítica e o lock ele vai estar com o valor true, indicando que nenhum outro processo vai poder acessar essa região crítica. E aí, depois que a gente termina de executar todas as instruções da região crítica, o lock ele vai ser colocado para false e aí um outro processo, uma outra thread vai poder executar a região crítica, utilizando aqui a função teste em set. A próxima primitiva de sincronização que a gente tem em hardware é o compare em swap. Aqui no compare swap, ele vai ser uma função aqui com algumas instruções, onde todas essas instruções elas vão executar de forma atômica e a gente vai ter os seguintes argumentos de entrada. No compare swap a gente vai passar 3 argumentos: o value, o expected e o new value. Então qual que é a ideia da função? Assim como a gente viu no teste set, ele vai pegar o valor do value e ele vai tentar retornar esse valor. Esse valor aqui é como se fosse o lock. Então ele pega o valor e retorna o valor.
E aí, o que a função vai fazer? Então, a gente vê aqui que ele vai salvar esse valor na variável temp e depois vai dar o return desse temp. Depois de fazer isso, ele vai verificar se o value ele é igual ao segundo argumento expected. Se essa condição for verdadeira, ele vai atualizar o valor do value com o terceiro argumento de entrada, o new value. Então, basicamente é isso. Faz a comparação se value é igual ao expected. Se for igual, o value vai receber o new value. E aqui os parâmetros de saída eles vão ser do tipo inteiro, diferente do que a gente viu no teste 7, que vão ser booleano. Então essa função é bem similar com o teste 7. Vamos ver como é que é o uso dela. Então aqui na nossa aplicação, a gente vai começar primeiro a adquirir no lock, conseguir o lock, vamos executar a região crítica e depois a gente vai estar liberando esse lock. Tá? Aqui o nosso lock ele vai ser um inteiro, onde 0 significa que o lock ele está disponível para ser adquirido por alguma thread, enquanto o lock igual a 1 significa que o lock ele já foi adquirido por alguma outra thread. E aí você precisa estar bloqueado até que o lock seja liberado. Então, o compare swap, o que ele vai fazer? Ele vai passar o lock como primeiro parâmetro, e aí o expected vai ser 0 e o new value vai ser 1. Então, qual que é a ideia dele? Ele vai sempre comparar. Então, se o lock ele for igual a 0, ou seja, se o lock estiver disponível, então deixa o lock ocupado, colocando o valor 1 na variável lock. Então, é isso que o compare swap vai tentar fazer de forma atômica. Ele vai verificar se o lock está livre, e se estiver livre, ele vai deixar o lock ocupado. E ele vai fazer isso de forma atômica, de modo que nenhuma outra thread vai conseguir intercalar com as instruções do compare set. E aí, se o retorno da função for diferente de 0, então a gente vai ficar no loop infinito. Lembrando que o retorno do compare swap é o retorno do lock. Então, se o lock é diferente de 0, o lock é igual a 1. Ou seja, o lock está ocupado. Enquanto o lock for igual a 1, a gente vai estar ocupado. No momento que a gente passar o lock igual a 0, então a gente vai estar desocupado e aí a gente vai conseguir atualizar o lock com o valor de 1 e vai sair desse laço infinito. Saiu do laço infinito, executa a região crítica e aí depois vai atualizar o lock com o valor 0. Então repare que essa daqui é uma forma de a gente conseguir estar atribuindo o valor de lock de forma atômica sem ninguém conseguir acessar simultaneamente essa instrução, sem o sistema operacional conseguir quebrar a execução dessa função. Aqui a gente vai ter um exemplo de uma aplicação utilizando o testing set com espera limitada. Aqui a gente vai ter vários processos que vão querer entrar na região crítica e cada processo ele vai ter um momento de espera até que ele consiga acessar essa região crítica. Então aqui a gente vai ter N processos e vamos ter também o vetor de waiting, que ele vai indicar se o processo está esperando ou não. Então como é que seria a execução de cada um antes de entrar na região crítica? Então a gente primeiro começa dizendo que o processo corrente, que aqui vai ser o processo I, ele vai estar esperando, colocando true no vetor de waiting. Depois a gente vai atualizar a variável key igual a true. A variável key vai ser o retorno da função testing set e a gente vai ficar no laço infinito. A gente vai verificar enquanto o processo I estiver esperando e esse key for true, então significa que a região crítica está ocupada e ele vai ficar fazendo essa verificação até a região crítica for liberada, a gente conseguir adquirir esse lock para o processo I. E aí a gente vai atualizar então a variável key, utilizando a função testing_set passando o lock. Então aqui é só lembrar o que o testing_set faz. Então se o lock for true, o testing_set vai retornar true, ele sempre retorna o valor do parâmetro de entrada. Se o lock for falso, ele vai retornar falso e vai atualizar o lock com o valor de true, dizendo que ele está ocupado, e o testing_set ele executa de forma atômica. E aí, se o lock for falso, o key vai retornar falso, o key sendo falso, a gente sai desse laço infinito e vai para a próxima linha. E aí, antes de entrar na região crítica, a gente precisa atualizar o vetor de waiting do processo I. A gente vai dizer que agora o I ele não está mais esperando. Então, o waiting I vai ser igual a false. Então, isso significa que o processo ele conseguiu entrar na região crítica. A gente vai poder executar todas as instruções da região crítica. Aí, depois que a gente finaliza, a gente vai precisar liberar esse lock e dizer quem que vai ser os próximos processos ou próximas threads que vão estar executando. Então aqui a gente vai calcular o vetor do próximo processo que a gente vai estar liberando, vai deixar ele no estado de espera.
Então aqui a gente vai estar definindo qual que é o processo J, que vai ficar esperando por esse lock. Então a gente começa incrementando o I para saber qual que é o ID do processo J, aqui fazendo o resto com N, onde N é o número de processos, e a gente vai fazer uma verificação para saber se o processo J que foi definido, ele está esperando. Então, enquanto o J for diferente de I e o processo J não estiver esperando, a gente vai estar atualizando o valor de I. Então, a gente vai estar procurando aqui um processo que está esperando para ele poder receber esse acesso à região crítica. Então, nesse laço, a gente quer encontrar um processo que ele esteja esperando, que o wait seja igual a true. Então, se a gente encontrar um processo onde o wait for igual a true, a gente sai desse laço. Se não, a gente vai atualizar esse ID até encontrar ele, vai somando de 1 em 1 até encontrar ele. Se por acaso a gente não tenha nenhum processo esperando, como a gente está utilizando um vetor circular, por causa desse módulo N, em algum determinado tempo, a gente vai ter a situação onde o J é igual a I. E aí essa primeira condição vai fazer sair desse laço se a gente não encontrou nenhum processo que está esperando. E aí saindo desse laço, a gente vai ter aí agora as condições do que a gente vai fazer. Se o J for igual a I, ou seja, a gente não encontrou nenhum processo esperando, passou por todos os processos que estavam esperando, não encontramos ninguém e voltamos para o processo que executou atual. Então o J vai ser igual a I. Então nesse caso, a gente simplesmente vai liberar o lock. O lock que foi adquirido pela instrução test_set. Então a gente coloca o lock igual a false, como a gente viu anteriormente. Se não, se a gente encontrou um processo que está esperando, a gente vai dizer que agora ele não vai estar mais esperando, atualizando aqui o waiting para false, e aí vai permitir ele acessar a região crítica. Então isso aqui seria a adaptação com espera limitada, processos que estão há muito tempo querendo acessar essa região crítica, utilizando aqui a função do test_set. Agora a gente vai estar vendo um outro mecanismo de sincronização, que são os semáforos. Utilizar essas instruções de sincronização, elas são um pouco complexas de serem utilizadas, porque a gente tem sempre que atender à restrição de cada instrução. A gente viu que o test_set, por exemplo, ele sempre tem um parâmetro booleano, retorno booleano, enquanto o compare e swap é sempre o valor inteiro, e a gente tem 3 argumentos de entrada para a gente estar passando sempre. Então, esse tipo de restrições dessas funções de sincronização, elas são complexas de serem utilizadas. Então, para facilitar o uso dessas primitivas de sincronização de hardware, foram criados mecanismos do sistema operacional para estar manipulando essas primitivas de forma mais fácil. Então, semáforos, ele é uma chamada de sistema do sistema operacional que dá um suporte mais de alto nível para estar utilizando essas primitivas de hardware. A primitiva do test_set e lock, entre outras primitivas que vocês podem estar implementando, como compare e swap. Então, um semáforo ele vai ser uma variável inteira, que a gente vai começar inicializando o valor dessa variável, e essa variável ela só vai poder ser modificada através de 2 funções, através de 2 chamadas do sistema operacional, que vai ser a função de wait e a função de signal, que também é conhecida como funções P e V, porque essas funções foram criadas pelo holandês Dijkstra, que ele tem várias contribuições na área de ciência da computação, envolvendo aí algoritmos de grafos, e também ele contribuiu com a ideia de semáforos. E aí o P é porque ele significa esse nome, proberen em holandês, que é testar, e o V de verhogen, que é incrementar. Não sei se eu pronunciei correta, mas o wait signal também é conhecido como funções P e V. A função wait, ela vai receber o valor do semáforo como entrada e ele sempre vai tentar decrementar o valor do semáforo. Se o valor do semáforo for igual a 0, então o wait ele vai bloquear a thread ou processo que executou o wait. Se o valor do semáforo for maior que 0, então o wait ele decrementa o valor do semáforo e permite a execução da próxima instrução, permitindo com que a thread ele entre na região crítica. Se for igual a 0, a thread ele vai ficar bloqueada até com que esse semáforo ele tenha o valor atualizado para maior que 0. Já a função signal é correspondente à função de liberar o lock. Então o signal ele vai receber o semáforo como entrada e ele vai incrementar o valor do semáforo. Se o semáforo for igual a 0, no momento que ele incrementar, o sistema operacional ele vai tentar identificar quais processos ou threads estavam esperando por esse semáforo. E aí ele vai estar desbloqueando aqueles processos que estavam bloqueados pela chamada do wait. Então, esse é o mecanismo do semáforo.
Se o semáforo for igual a 0, o wait vai bloquear. Se o semáforo for maior que 0, o wait vai deixar entrar na região crítica. E sempre que sair da região crítica, a gente vai ter que usar o signal para estar incrementando o valor do semáforo e liberando os processos e threads que estavam bloqueados. E esse é o principal mecanismo utilizado para fornecer a sincronização de processos utilizando sistemas operacionais com base no Unix. A gente vai ter dois tipos de semáforos. O primeiro é o semáforo de contagem, é quando o valor do semáforo ele pode variar para um valor maior do que 1. Então ele pode ser qualquer valor. A gente tendo o semáforo de contagem, a gente permite uma certa quantidade de threads entrarem na região crítica, porque a função de wait vai decrementando de 1 em 1. Então quando esse valor do semáforo for zerado, ele vai bloquear a thread. E a gente pode ter o tipo de semáforo binário, que é quando os valores de semáforo é 1 ou 0. Então, o semáforo binário, ele corresponde ao lock de fato. Então, quando o semáforo é igual a 1, então significa que esse lock ele vai estar disponível, significa que quem usar o wait vai conseguir decrementar esse valor para 0. Então, conseguiu decrementar para 0, atribui o lock e vai conseguir executar a região crítica. Se o semáforo for 0, significa que esse lock, esse semáforo, ele já está ocupado. Então aqui a ideia de semáforo, pessoal, é dizer que se o semáforo está igual a 1, significa que o semáforo está aberto. A thread ela pode continuar a execução da próxima instrução. Se o semáforo está 0, significa que o semáforo está fechado. A thread não pode continuar, tem que esperar o semáforo ficar aberto para ela conseguir executar a próxima instrução. Então tem essa analogia onde os valores eles são inversos aos valores do lock que a gente viu nos exemplos anteriores. Então aqui a gente tem como seria o uso de semáforos para garantir a exclusão mútua. Então a gente vai precisar declarar a variável semáforo, que vai ser do tipo semáforo. A gente vai estar iniciando esse semáforo com o valor 1 para conseguir entrar nessa região crítica. E aí, antes de entrar na região crítica, a gente vai estar usando a função de wait. Então, vamos usar o wait no semáforo. Se o semáforo for igual a 1, então a gente vai conseguir passar desse ponto e executar a região crítica. Então, se o semáforo for igual a 0, então significa que o semáforo está fechado. Então, a thread vai ficar bloqueada, esperando o semáforo ficar aberto, ser maior que 0. Depois que a thread executa a região crítica, ela sempre precisa executar a função signal para incrementar o valor do semáforo, ou seja, para abrir o semáforo para as próximas threads conseguirem entrar também na região crítica. Então vamos ver um exemplo de como seria adaptado o problema do produtor e consumidor que a gente viu no início dessa aula utilizando semáforos. Então aqui no produtor e consumidor a gente vai ter um buffer que vai ser compartilhado por dois processos ou duas threads. Aqui a gente vai ter a thread A e thread B e vamos ter esse buffer compartilhado que vai ser essa região de memória R1. Então a thread A, que é a thread produtora, ela sempre vai querer escrever em R1, atualizar o R1. Enquanto a thread B, que é a thread consumidora, ela vai querer ler R1, retirar R1 do buffer. Então como é que seria a implementação com semáforos? A gente vai ter, então, essa situação. O A vai ser o produtor, vai ser a nossa thread que a gente vai estar chamando de P, e o B vai ser o consumidor, a nossa thread que a gente está chamando de C. Então, a estrutura de dados compartilhado que a gente vai ter nessa implementação vai ser o buffer compartilhado, que aqui no nosso exemplo, esse buffer vai ter 3 elementos para ser utilizado. Vamos ter os nossos índices em out. Lembrando que o in ele é sempre utilizado pelo produtor, é o índice onde você vai estar incluindo elementos que vão entrar no buffer, e o out é sempre utilizado pelo consumidor. Ele é um índice indicando quais elementos vão sair do buffer. E para implementar isso com o semáforo, a gente vai precisar de 3 semáforos. O primeiro semáforo ele vai ser o mutex. O mutex ele vai ser um semáforo binário, ele sempre vai variar de 1 e 0. O mutex ele vai ser o semáforo para prover a exclusão mútua, ou seja, a gente sempre vai estar utilizando ele para saber se a gente vai conseguir acessar na região crítica ou não. Depois a gente vai ter mais 2 semáforos que é para saber se o buffer está cheio ou vazio. Então, o semáforo de cheias, ele vai ser um semáforo de contagem que conforme a gente vai produzindo elementos, ele também vai incrementando. Esse cheias vai servir para indicar ao consumidor se ele consegue estar consumindo
ou não. Se existir elemento dentro do buffer compartilhado, então o consumidor ele vai poder executar e retirar o elemento do buffer. Então, inicialmente, o cheia ele vai começar com 0, porque o buffer ele vai estar vazio, não vai ter nenhum elemento produzido no início. E por fim, a gente vai ter o semáforo de vazias, que também é um semáforo de contagem, que ele vai estar identificando quantos elementos do buffer compartilhado estão vazios, estão disponíveis. Então, vazias ele vai indicar para o produtor se ele pode incluir elementos ou não. Então, inicialmente, o buffer ele vai estar vazio. Então, a gente vai inicializar o semáforo vazias com o valor igual a 3, já que a gente vai ter 3 elementos a serem utilizados. Então, vamos continuar no nosso exemplo. A gente vai começar com o processo P, o produtor executando. Então, a primeira coisa que o produtor ele vai fazer é verificar se o semáforo de vazias é maior que 0. Então, ele vai tentar dar um weight no vazias. Como o vazias está com valor maior que 0, então esse semáforo vai indicar que o P ele pode seguir adiante. Então, ele conseguiu passar pelo vazias. Então, o weight ele vai decrementar o vazias para 2. Depois, ele vai, então, entrar na região crítica. Como o mutex estava com valor 1, ele vai conseguir entrar nessa região crítica. Então, repare que aqui os semáforos foram atualizados. Então, se tiver algum outro processo que tentar entrar na região crítica, ele não vai conseguir, porque o mutex ele já está 0, está indicando que o sinal do mutex está fechado. Então, ninguém vai conseguir acessar a região crítica. Aí, o que o produtor ele vai fazer quando acessar a região crítica? Ele vai alterar esse buffer compartilhado, ele vai incluir um elemento. Então, ele vai incluir esse elemento aqui apontado pelo índice IN. Depois que ele incluir esse elemento, ele vai atualizar o índice IN para o próximo elemento, fazendo um incremento de 1 unidade. Depois que ele fez isso, ele também precisa atualizar agora o semáforo cheias. Ele vai dizer que agora tem um elemento que foi preenchido. E aí ele vai dar o signal no cheias. Depois que ele fizer o signal no cheias, ele libera o mutex. Ele sai dessa região crítica. Então, repare que na região crítica a gente incluiu um elemento e também atualizou o semáforo de cheias. Isso na aplicação do produtor. Depois a gente vai ter um próximo produtor que ele vai tentar entrar. Então, ele começa vendo lá o semáforo de vazias. Como vazias ainda é maior que 0, ele consegue entrar na região. E aí ele vai tentar entrar na região crítica vendo o semáforo do mutex. Como o mutex estava aberto, ele conseguiu entrar na região crítica, fechando aqui o sinal. E aí ele vai incluir um próximo elemento com base aqui no índice IN e vai atualizar o índice IN indo para o próximo elemento e também vai atualizar o semáforo cheias. Agora são 2 elementos que estão preenchidos no buffer compartilhado. Depois que ele faz isso, ele vai liberar a região crítica novamente para um outro processo, uma outra thread poder utilizar esse buffer compartilhado. Agora a gente vai ter um exemplo onde o consumidor ele vai executar. Então o consumidor ele vai sempre olhar os cheias, tá? Então ele começa vendo lá se o cheias ele está maior que 0. Então como o cheias ele é maior que 0, então significa que o consumidor consegue ter algum elemento para retirar do buffer. Então o cheias maior que 0, ele conseguiu entrar, depois ele vai tentar entrar na região crítica e aí ele vai olhar o semáforo mutex. Conseguiu entrar aqui na região crítica, fechando o semáforo do mutex. O que o consumidor vai fazer agora? Ele vai começar a ler o elemento. Qual elemento que ele vai ler? Vai ser aquele apontado pelo índice alt. Então, o alt ele está ainda no primeiro elemento desse buffer compartilhado. Então, ele vai retirar esse elemento, vai consumir o alt e depois vai atualizar esse índice. Que agora, o próximo consumidor ele vai precisar consumir o segundo elemento. E sempre quando ele atualiza o alt e retira o elemento, ele vai ter que atualizar o semáforo de vazias. Antes só tinha uma posição vazia. Depois que o consumidor consumiu, agora vai ter 2 posições vazias. Ele vai dar um signal nesse semáforo. E aí depois ele vai estar liberando o mutex, colocando aqui o valor igual a 1, e aí um próximo processo vai poder executar. Agora a gente vai ter o processo produtor tentando incluir mais um elemento. Então ele vai olhar o vazias, decrementando ele, como é maior que 0 ele conseguiu entrar e vai passar pelo mutex. Como o mutex estava aberto, ele conseguiu entrar. E aí ele vai inserir o próximo elemento aqui apontado pelo índice IN. Então colocou o próximo elemento, depois disso ele vai atualizar o índice IN para o primeiro parâmetro.
Então lembre lá que esse buffer é sempre um array circular. Então quando chegou na última posição, devido àquele cálculo utilizando o resto do tamanho do buffer, sempre quando chega na última posição, a próxima posição vai ser a primeira. Então aqui a primeira vai ser o in, e aí ele atualiza também o semáforo de cheia, incrementando ele, e depois libera o mutex, para que outra thread consiga executar. A gente vai ter novamente mais um processo consumidor. Ele então entra aqui no semáforo de vazias, agora zerando esse semáforo, e entra no mutex. E aí ele vai incluir um elemento agora na primeira posição e vai atualizar o in para a segunda posição. E aqui repare que o cheias ficou no seu tamanho máximo e o vazias ficou zerado. Então significa que não podemos ter mais produtores entrando nessa região crítica porque já está tudo lotado. Enquanto a gente pode ter aí 3 consumidores acessando essa região crítica para poder liberar espaço nesse buffer. E por fim a gente libera o mutex para os demais processos consumidores conseguirem acessar essa região. Com base nesse nosso exemplo, a gente pode ter também uma situação onde podemos ter vários processos produtores e vários processos consumidores. A lógica seria a mesma, só que teria mais concorrência com esses recursos compartilhados. E aqui a gente tem como seria a implementação utilizando C, como que seria a chamada de sistema. Então aqui no produtor, lembrando lá do nosso código no início dessa aula, o que a gente teria de adaptação? Então primeiro a gente precisaria no produtor colocar a lógica de verificar se tem elementos vazios dentro do buffer para que a gente consiga incluir novos elementos. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tentar adquirir o lock de vazias, verificar o semáforo vazia. Então a gente vai fazer isso utilizando a função de wait. Aqui no C é essa sem underline wait. Então isso aqui ele vai decrementar o valor de vazias. Se vazias for igual a 0, a thread vai ficar bloqueada esperando esse vazias ser incrementado. Se o vazias for maior que 0, ele decrementa e permite a thread prosseguir para a próxima instrução. Então, depois que a gente decrementou aqui o vazias, dando wait, a gente vai tentar acessar agora a região crítica, vendo lá o semáforo de mutex. A gente vai dar um wait no mutex. Se esse mutex for 1, ele vai ser decrementado para 0 e a gente vai continuar executando na região crítica. Caso contrário, o mutex for igual a 0, ele vai ficar bloqueado nessa linha. Então a gente conseguiu entrar na região crítica, o que a gente vai fazer? O produtor ele vai gerar aqui esse item para ser inserido no buffer compartilhado, esse next processed, vai incluir lá no buffer, utilizando o índice in. Depois que ele faz isso, ele vai atualizar o índice in para o próximo elemento. A gente vai fazer o in mais 1, módulo tamanho do buffer. Aqui ele vai dizer qual que é o próximo índice vazio, onde você pode incluir um novo elemento. Depois disso, ele vai estar liberando essa região crítica, liberando o mutex. A gente vai fazer isso através da função de Sigmon, que aqui no C é implementado por essa função sem underline post. Então esse post é igual à função de Sigmon, ele vai pegar o mutex e vai estar incrementando mais 1 nele. E aí o sistema operacional, nesse momento, vai verificar se tem uma outra thread que estava esperando pelo mutex, que foi bloqueado aqui por esse wait que foi executado antes. Então depois disso, agora a gente tem que incrementar o semáforo de cheias, dizendo que foi incluído um novo elemento no buffer. E a gente vai fazer isso dando o sem post no semáforo de cheias. Então lembrem lá que o cheias ele começa igual a 0. A gente usa o sem post, ele vai incrementar, vai somar mais 1 no cheias. Então essa daqui é a lógica da thread produtora, sempre manipulando esses semáforos. Como é que seria a thread consumidora? Então a thread consumidora ela vai verificar primeiro se tem posições cheias de forma que ela consiga estar retirando do buffer. Então se o buffer estiver vazio, ele vai ficar bloqueado através dessa função de wait, do sem wait. Se o cheias for maior que 0, então significa que a gente vai conseguir subtrair desses cheias. Então o sem wait vai subtrair menos 1 e vai permitir a gente prosseguir para a região crítica. E aí, para entrar na região crítica, a gente vai ter que dar um wait lá no semáforo de mutex para saber se não tem nenhum processo acessando a região crítica. E aí, depois que a gente tiver essa região crítica liberado, o que o consumidor ele vai fazer? Ele vai ler o buffer, utilizando aqui o índice out, e vai copiar aqui para alguma variável. Aqui, nesse caso, é o next processed.
Depois disso, que ele consumiu o valor do buffer, ele precisa atualizar o índice out para o próximo elemento que deve ser consumido para o próximo consumidor. Então ele vai pegar o out, soma com um módulo o tamanho do buffer. E depois que faz essa atualização, aí a gente pode estar liberando o mutex, usando aqui o semPost, que vai incrementar esse mutex, e depois a gente vai precisar atualizar o semáforo de vazias, dizendo agora que a gente vai ter mais um elemento vazio. Então vai fazer isso através do semPost, que vai incrementar mais um no vazios. Se tiver alguém bloqueado esperando vazias, o sistema operacional vai permitir que esse processo bloqueado continue sua execução na região crítica. Então é assim que a gente tem a implementação do produtor e consumidor utilizando semáforos. A gente pode ter uma outra configuração do problema do produtor-consumidor quando a gente tem mais do que uma estrutura compartilhada. Então aqui nesse exemplo a gente vai ter dois buffers compartilhados. Aqui o buffer 0 e o buffer 1. E aqui nesse nosso esquema a gente vai ter três classes de threads. A gente vai ter a classe produtora, a thread produtora, que ele vai estar incluindo o elemento nesse primeiro buffer compartilhado. E a gente vai ter a classe consumidora, que ela vai sempre consumir do segundo buffer compartilhado. E aí, entre esses dois buffers compartilhados, a gente vai ter a thread consumidora produtora, que aqui a gente está especificando como C/P. Então, a thread consumidora produtora, o que ela vai fazer? Ela vai consumir dados do buffer 0 e vai produzir um elemento no buffer 1. Então, a gente pode ter essa característica, onde uma thread ela consome dados de um buffer, faz o seu processamento e depois insere esse elemento em um outro buffer. E não necessariamente esses dados compartilhados têm que ser igual. A gente percebe aqui que o primeiro buffer ele tem 3 elementos e o segundo buffer ele tem 5 elementos. Então aqui a gente vai estar usando a mesma lógica que a gente viu com um buffer e vai ter que se atentar como que os semáforos vão ser inicializados. Então aqui, ó, no primeiro buffer, o vazias ele começa com 3 elementos, enquanto no segundo buffer o vazio ele começa com 5 elementos. É o tamanho total do buffer compartilhado, e cada estrutura de dados compartilhada eles vão ter os seus próprios semáforos para serem manipulados pelas threads. E aqui a gente tem a visão mais de alto nível, como seria esse esquema de produtor, consumidor e threads consumidoras e produtoras. Então aqui a gente vai ter duas regiões compartilhadas, R1 e R2. A thread A vai estar escrevendo em R1, a thread B vai estar lendo de R1 e escrevendo em R2, e a thread C vai estar lendo de R2. Então é esse esquema que a gente tem quando temos threads que são tanto consumidoras e produtoras. E aí a implementação do semáforo, a gente pode ter dois tipos. A gente pode ter com espera ocupada, utilizando spin locks. Esses spin locks são os nomes dados aos locks utilizados no sistema operacional. Então, nesses de espera ocupada, a implementação é feita através de um laço. A gente vai ter um loop que vai verificando infinitamente se esse lock foi liberado ou não. Ou a gente pode ter a implementação com bloqueio. Então, nesse com bloqueio, o sistema operacional ele vai retirar a thread de execução, vai colocar a thread na fila de prontos. E aí, quando esse lock for liberado, o sistema operacional vai escalonar essa thread na fila de prontos para executar novamente. Então, a gente pode ter essas duas implementações de semáforo. Agora a gente vai ver uma outra forma de a gente conseguir fazer a sincronização de processos através do uso de monitors. Então, esse monitors, ele provê uma abstração de mais alto nível para a gente evitar a ocorrência de erros com o uso de semáforos e de outras primitivas de sincronização. Então, a ideia de monitor é que a gente implemente uma função onde a gente só vai ter um único processo que vai ficar ativo executando essa função. E aí, consequentemente, a gente vai estar garantindo a exclusão multa para a região crítica. Aqui a gente tem uma ilustração de como é o funcionamento do monitor. O monitor está representado por essa elipse, é como se fosse um ambiente de execução que só permite um processo executando uma única função. E aí no monitor o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui um código para inicializar ele, vamos ter o tipo de funções que podem ser utilizadas, né, as operações que ele permite serem utilizadas,
E aqui a gente vai ter os objetos compartilhados para serem utilizados entre diferentes processos, entre diferentes threads. E ele vai ter uma fila de entrada, de modo que cada processo que vai solicitar o acesso ao monitor, ele fica nessa fila. Conforme os processos vão chegando, o monitor escalona ele para dentro dele e aí ele pode executar a função apropriada, garantindo aí a exclusão mútua. Dentro do monitor é possível a gente ter variáveis de condição, que podem ser utilizadas pelos processos se ele precisa de alguma informação que seja gerada por um outro processo. Então aqui nesse exemplo a gente tem a variável de condição x, e aí se a gente precisar obter essa informação de outro processo, a gente vai ter aquelas operações de semáforo. A gente vai dar aqui um x-wait. Então no momento que a gente fizer isso, o processo ele vai ser bloqueado, permitindo com que outro seja executado para ele conseguir atualizar esse valor de x. E a gente também consegue dar um x-signal, que aí é o processo que ele produziu esse elemento, ele consegue liberar essa variável de condição. Então repare que essa daqui é uma forma de a gente conseguir utilizar semáforos de forma explícita dentro do monitor. Então sempre que utiliza o wait, ele é bloqueado, permitindo que um outro processo entre no monitor. Sempre que o processo ele termina, ele pode dar um signal, fazendo com que aquele processo que tinha sido bloqueado anteriormente, ele continue sua execução. Então, sempre que um processo espera por uma condição dentro do monitor, para acessar a região crítica, ele vai ser automaticamente bloqueado, liberando o lock. Então, esse wait aqui, ele vai liberar um lock para um outro processo entrar nos monitors. E a gente vai ter essa visão. A gente vai ter, então, dentro do monitor, algumas variáveis de condição e vamos ter uma fila de espera para cada uma dessas variáveis. Então, significa que se um processo precisar fazer troca de informações com outro, ele tem esse artifício para estar permitindo com que outros processos entrem no monitor, façam a sua execução da função e depois ele libere para esse processo bloqueado consiga prosseguir a sua execução. Então, essa aqui é uma forma que a gente tem para sincronizar os processos. E aí, como é que seria a implementação de monitors utilizando semáforos? Então, aqui a gente vai ter essas variáveis, vamos ter o semáforo mutex para estar garantindo a região crítica e o semáforo next para estar permitindo com que outro processo ele consiga executar. Isso aqui é a implementação dos métodos wait e signals das variáveis de condições que a gente pode ter, como a gente viu no exemplo anteriormente. Então, o que vai ser utilizado quando a gente fizer o x.wait, o x.signal? Então, vão ser utilizados esses dois semáforos para permitir que sempre quando é bloqueado, o próximo processo ele consiga estar executando. Então, aqui a gente vai ter os dois semáforos e também vamos ter um contador de next, que ele começa inicialmente zerado. E para cada procedimento F que for sendo executado dentro do semáforo, ele vai precisar ter uma modificação. Então, aqui ó, a gente vai ter o corpo de F, então a gente vai precisar colocar um código para inicializar a função e depois um código para finalizar a função. Então, como é que seria a ideia? Então, primeiro a gente vai ter que dar um wait como text para a gente conseguir entrar na região crítica. Então, isso aqui a gente vai estar garantindo que o monitor, a gente só vai ter um processo executando uma única função. E aí, depois que a gente executa todo o procedimento F, a gente vai ter que liberar essa região crítica. Então, primeiro a gente vai ver se existe alguém que deu um wait, se teve aquelas variáveis de condição com wait. Então, se esse next count ele for maior que 0, a gente vai liberar o next. Porque no momento que a gente faz aquele x.wait, esse next ele vai ficar travado. Então, aqui nesse momento que a gente consegue estar liberando aquelas threads que estão esperando umas variáveis de condição. Se o next count ele for igual a 0, a gente simplesmente libera a região dando signal no mutex. Então, repare que com esse simples código a gente consegue estar implementando a ideia de monitors, que seria a ideia de você ter uma aplicação onde você tem uma função que é executada somente por um único processo. A gente tem aqui a garantia da exclusão mútua através do uso e manipulação do semáforo mutex. Então, nessa aula a gente viu algumas maneiras de como a gente consegue fazer sincronização entre processos que precisam enxergar e atualizar as mesmas variáveis compartilhadas. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre o segundo objetivo que os sistemas operacionais são propostos, que é para fazer a gerência de memória. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Até lá!